Boa tarde, gente. Graça e paz. Tudo bem com você? Você está animado para esse momento? Eu estou com muita expectativa de estarmos juntos nesse período e eu tenho certeza que o Senhor Ele vai continuar fazendo aquilo que tem proposto para esse dia. Amém? Você pode se assentar um pouco. Obrigado, gente. Sucesso total. O menino do teclado, você pode ficar aí, Diógenes, por favor? Eu te agradeço. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, que coisa maravilhosa é estarmos num momento como esse, como o nosso querido pastor Cláudio Alexandre Cauxande falou, não é? Uma oportunidade nossa, trabalhadores do corpo de Cristo, da igreja, de nós nos reabastecermos, de nós nos enchermos. Vez ou outra nós precisamos estar plugados numa tomada, para que a gente possa estar mesmo verificando qual é o nosso nível de bateria, onde que nós estamos ajustados, onde nós podemos melhorar. E a minha expectativa é de poder ser um canal de Deus para a sua vida hoje à tarde. Você está animado? Você está acordado? Você está aceso? A gente vai ter um período de tarde muito especial. Eu queria, antes de eu começar propriamente dito a mensagem, já que Cauxande falou, não é? Que vez ou outra eu faço menção. Eu vou fazer uma menção não do que lá de trás, mas do presente, porque eu acho assim um absurdo eu ministrar depois do pastor Zé Roberto. E na verdade eu estou me sentindo um hambúrguer prensado, porque é entre o Zé Roberto e Cauxande, não é? Então eu conto nessa tarde com a sua participação. E aquilo que você puder puxar da unção, nós vamos chegar a um bom lugar. E se o teu coração estiver sedento mesmo e com expectativa, a unção profética ela te acha. E a gente consegue construir alguma coisa boa aqui hoje à tarde. Você está aqui? Eu não poderia deixar de falar e de mencionar, porque eu quase não tenho essa oportunidade, e isso é muito raro de acontecer, mas hoje está me acompanhando a minha morena, Bárbara, e ela não gosta que eu faça essa brincadeira, mas ela é Bárbara. Quem entendeu? Foi bom, gente, essa? Então, eu preciso que você ria mesmo, porque ela vai chegar em casa e vai falar assim: para com essas coisas. O povo não gosta das suas piadas, são muito sem graça. Mas, minha vida, muito bom estarmos juntos, né? Você é Bárbara. Ó. Tudo certo? Eu já vou pedir já para você orar por mim. Aleluia. Gente, e aquilo que eu quero compartilhar é algo que, na verdade, o nosso querido pastor Zé Roberto, ele já começou a ministrar, e eu quero dar sequência aqui, um pouquinho do que ele mencionou. E eu quero fazer algumas considerações com você no período de hoje à tarde. Deixa eu já te antecipar, é um direito meu, pelo que eu recebi de cronograma, nós não vamos ter o nosso intervalo. Não vai dar tempo, nós vamos direto, a unção vai descer, vai pegar e a gente vai junto. Você vai, daqui a pouco fechou o meu período e você vai estar aleluiado. Nós vamos ativar o modo aleluiado aqui agora à tarde. Bem, eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem colocado no meu coração, e a gente tem se movido nesse ambiente em Volta Redonda, que eu creio, irmão, ambiente em Volta Redonda, que é uma oportunidade de nós nos ajustarmos e de nós nos analisarmos, nos avaliarmos para os últimos dias que nós estamos vivendo. Nós estamos nos últimos dias e nós precisamos descobrir quais são as características, qual é a característica da unção que vai se mover sobre esses últimos dias. Então eu quero considerar com você o que a Bíblia nos diz lá em Efésios, no capítulo de número 2. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2. Aleluia. Efésios, capítulo de número 2. O versículo é o de número 20. Efésios 2, 20. E eu não podia ter olhado para baixo agora, acabei de ver Alex. Alex foi meu líder dos jovens e eu fico cada vez mais, aleluia. Aleluia. Seja o que Deus quiser. Efésios capítulo de número 2, o versículo é o de número 20.
Efésios 2:20, eu vou ler do 18. Eu vou ler do 18 porque você é do fogo, você é fervoroso. Eu fiquei sabendo que essa igreja é fervorosa. Então nós vamos começar do 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Diga, em Cristo, temos acesso ao Pai através do Espírito. Versículo 19 diz assim: assim já não somos mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O versículo 20 é onde eu quero chegar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha para mim, que eu quero fazer uma consideração importante com você, para nós começarmos a gente se entender bem nessa tarde. Durante muito tempo, e principalmente depois da reforma protestante, até por conta do desequilíbrio que teve, por conta do apostolado romano e talvez de tantas outras coisas que apareceram no meio da história, o fundamento da igreja, ele se tornou um fundamento pastoral. Então a igreja durante muito tempo ela vinha sendo fundamentada, estabelecida dentro de uma estrutura pastoral. E vez ou outra nós tínhamos no ambiente da igreja conferência profética, conferência doutrinária de ensino. A gente talvez não escute falar sobre conferência apostólica. Quem concorda com o que eu estou falando? Só que Efésios 2:20, e você precisa entender que para esses últimos dias esse ambiente que Deus vai requerer de cada um de nós. Essa cuba vai virar. Na verdade, essa cuba já está virando, porque pastor nunca foi chamado para fundamentar algo, para carregar uma visão. O Senhor está nos comissionando e nos chamando para esses últimos dias, para nós estarmos assentados e bem fundamentados debaixo da unção apostólica e profética, para que os pastores possam se movimentar desse fundamento com tranquilidade, com mais segurança, com mais leveza, com mais firmeza. Sabe por que irmãos, que muitos pastores têm se suicidado, tirado a própria vida e têm vivido muitos problemas dentro da família? E quantos sabem que Deus nunca nos chamou para a gente viver um colapso? Ninguém foi levantado para um chamado para viver um colapso. Só que a cuba estava invertida. Então, a igreja estava fundamentada num ofício pastoral, e todo mundo aceita de maneira muito clara, fácil e prática, talvez o ofício pastoral. Mas nós precisamos entender que a igreja, ela foi fundamentada na estrutura, no ofício, na unção, na influência apostólica e profética. Eu não quero, irmãos, que você pense que eu estou desequilibrando alguma coisa. Não me taque pedra ainda. Espera a gente concluir essa mensagem e nós vamos construir alguma coisa juntos aqui hoje à tarde. O fato, irmãos, é que nós precisamos nos preparar para que a gente saiba como se movimentar diante de unções como essa. Eu vou te dar exemplo, para você entender onde que eu quero chegar hoje à tarde. Talvez para você e para mim, os 5 dons ministeriais, eles sejam fáceis de compreender, porque nós já fizemos o rema, porque nós temos a palavra da fé, porque nós temos uma estrutura bíblica razoável, boa, e a gente tem um fundamento de ensino doutrinário maravilhoso. Mas deixa eu te dizer, irmãos, a cultura da igreja brasileira, de um modo geral, é se movendo ou se movimentando debaixo da unção pastoral. Por quê? Porque as pessoas estão esperando que o pastor visite, está esperando que o líder faça a oração, está esperando que o líder faça algum tipo de movimento espiritual. Só que deixa eu te dizer, nós do Verbo da Vida e Palavra da Fé, o nosso fundamento é apostólico. Então o pastor vai dizer assim: eu estou indo lá te visitar. O ambiente apostólico e profético vai dizer: comece a orar você. O ambiente pastoral vai dizer assim: ei, eu intercedo por você. O ambiente apostólico e profético antecipa as coisas. Então nós precisamos entender que são características diferentes, que nos envolvem, que nos moldam, e que a gente precisa saber surfar nesta onda.
E uma das facetas que eu quero pegar das unções que vão se movimentar nesses últimos dias, e é o que o nosso querido pastor José Roberto já mencionou, que é essa pegada de paternidade, de filiação, de ligação de coração, de estar conectado, de estar envolvido mesmo, para que a gente possa desenvolver o reino como bons trabalhadores, como homens e mulheres cheios do Espírito. Nós precisamos entender, gente, que a unção apostólica e profética, ela está vindo em direção ao corpo de Cristo, ela já está em movimento, haja visto que o próprio Deus tem levantado para estar à frente de igrejas e pastoreando igrejas, pessoas que não têm, por assim dizer, pedigree puro pastor, ofício de pastor. Por quê? Porque Deus vê na frente, Deus vê além, Deus vê primeiro, e nós precisamos entender que no coração de Deus, essa cadeia de comando, ela é tão séria, ela é tão importante, que a gente vai perceber que a maneira que Deus tem de governar é através de paternidade. Eu vou repetir. A maneira que Deus tem de exercer governo entre céus e terra é através de paternidade. Irmãos, Deus não enviou um livro, Deus enviou o Filho. Deus enviou o Filho para poder exercer autoridade, domínio e governo. Deus enviou o seu Filho para que pudesse nos apresentar os moldes e o padrão dele. Então a gente precisa, vez ou outra, a gente usa a expressão mimimi, ou como que vamos nos movimentar nos bastidores e nos departamentos, porque não venha me dizer que enquanto você está servindo na igreja, um conflito ou outro não apareça e só dá lá para o lado de Volta Redonda. Deixa eu te dizer, vez ou outra isso vai acontecer, vai aparecer, somos gente, somos pessoas, mas nós precisamos, eu não estou dizendo que você é um apóstolo, eu não estou dizendo que você vai fluir no ofício apostólico, mas inevitavelmente, assim como você não precisa ser profeta para profetizar, você precisa entender que a unção que está vindo sobre os últimos dias, ela é apostólica e profética. Então a gente precisa discernir a diferença de um para o outro, porque o que nos foi passado em formato de legado e de cultura, e glória a Deus, irmãos, por pastor Bud, porque ele vem ao longo desse tempo, nos deixou um legado, e ele vem procurando desenvolver com intensidade essa pegada, para que o povo de Deus entenda que agora em Cristo, nós temos acesso ao Pai pelo Espírito, e nós estamos edificados e fundamentados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e a igreja vai precisar aprender a se movimentar desse jeito. A igreja vai precisar aprender a flutuar, a receber e a se movimentar debaixo dessas unções. Então, por cultura, nós recebemos a estrutura pastoral e nós ficamos esperando para que a gente possa crescer a visita, a intercessão, a oração. A gente fica esperando características pastorais que possam nos envolver para nos impulsionar, quando na verdade nesses últimos dias não será assim. Alô? Tem alguém aqui ainda? Então o que você precisa entender, porque na verdade não dá para a gente esgotar esse assunto numa tarde ou num período como o nosso que nós temos, mas o que eu preciso, o que eu quero entender junto com você pelas Escrituras, que paternidade espiritual, que estrutura uma cadeia de comando que Deus estabeleceu sobre nós, é a vontade dEle para que a gente não se perca. Para que nenhum de nós nos percamos. Irmãos, presta bem atenção. Quem tem ovelha? Pastor. Quem tem aluno? Mestre. Quem tem seguidor? Evangelista. Apóstolo tem discípulo. Apóstolo tem filho espiritual. E essa cadeia de comando, ela é necessária que a gente possa entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lucas 15, Lucas capítulo de número 15. Nós vamos perceber ali nas 3 parábolas mencionadas por Jesus. Eu na verdade vou me deter agora à tarde em 2, mas a primeira parábola que nos chama a atenção e que todo mundo usa desse argumento para dizer, porque o pastor se tem uma ovelha faltando, ele sai para ir atrás. Sim ou não?
Sim ou não, gente? Então, esse é o movimento pastoral. E eu não estou dizendo, irmãos, que isso não é importante, que isso não é necessário, que isso vai acabar. Não. Eu só estou querendo trazer equilíbrio. Eu só estou querendo trazer ajuste para que a gente possa entender que a maneira como Deus vai trabalhar de cima para baixo é através de paternidade. Porque a outra parábola que nós temos lá, além da dracma perdida, é o filho pródigo voltando para a casa do pai. Mas eu tenho uma pergunta: se você não tem pai, não se conectou de coração com ninguém, como que você faz? Alô? Cadê você? Tem alguém aqui? Sabe, irmão, às vezes nós estamos considerando a nossa liderança, aquele que carrega a visão da igreja onde nós nos envolvemos, como é o pastor. Ele é o pastor. E sim, irmãos, nós devemos entender como essa figura. Mas deixa eu te dizer, as características da unção apostólica e profética estão se manifestando nesses últimos dias. E nós precisamos, eu lembro quando eu tive a oportunidade de estar com um grande homem de Deus, você conhece, Brad Fluke, e a gente teve um momento muito especial, alguns momentos especiais, mas logo no primeiro dia, a primeira coisa que ele me perguntou: quem é o seu pai? Tem alguém aqui? Você vem de qual DNA? Você vem de qual estrutura? Você começou como ministério? Quem abriu as portas para você? Como que você se movimentou? Como que você... Sabe, irmãos, homens maduros, homens espirituais, eles querem conhecer a sua árvore genealógica. Ele quer saber de onde que você está indo e para onde que você está indo. E como que você está indo, porque o seu código genético vai falar muito a seu respeito. Deixa eu ir um pouquinho além dentro da conversa que eu tive com ele. Existem bênçãos espirituais que a gente só vai acessar quando o nosso coração estiver diretamente conectado a uma paternidade espiritual. Você está aqui? Irmãos, pastor, o senhor pode dar mais exemplo na Bíblia para eu entender melhor do que você está falando? Irmãos, Jesus Cristo é um acervo gigante dessa paternidade de cima para baixo. E eu não estou falando de uma estrutura biológica, eu estou falando de algo espiritual. Pastor José Roberto já pegou a metade da minha mensagem, mas eu não tenho outra, é essa que eu tenho, então eu vou repetir os mesmos exemplos. Quando você olha Eliseu recebendo porção dobrada de Elias, qual é a expressão que Eliseu usa lá em 2 Reis 2? Meu pai, meu pai. Alô? Vinícius, mas você está dando um exemplo do Antigo Testamento. Tá bom, vamos para o Novo. Apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo número 4, versículos 14, 15, 15 e 16, a Bíblia vai nos dizer, Paulo exortando, dizendo: olha, vocês podem até ter muitos mestres, vocês podem ter até pessoas que você admira e que você ensina, mas pai, alguém que gera, alguém que desenvolve, alguém que acompanha, alguém que aponta o caminho. Sabe por quê, irmãos? O pastor, ele apacenta, paternidade espiritual aponta destino. Aponta para onde você vai. Aponta qual caminho que você vai desenvolver. Sabe, irmãos, eu fiquei, e a gente falou isso agora na mesa na hora do almoço, e eu falei: Cauxiane, rapaz, você me colocou depois do Zé Roberto. E eu falei para a Bárbara, enquanto o pastor Zé Roberto estava ministrando, eu mostrei para ela meu esboço. Eu falei: aqui, Bárbara, ele está usando aqui meu esboço. Quando foi que ele pegou que eu não vi? Então, já que eu não tenho outra mensagem, eu vou ministrar hoje sobre a Imbaúba. Só que eu vou subir essa mensagem por um outro lado, moço. Eu e você precisamos entender que quando Deus quer afetar a sua vida, Ele vai levantar sempre alguém para poder estabelecer uma visão, para poder estabelecer um fundamento, para poder começar alguma coisa, para que quando você chegar, você possa ter a percepção: eu tenho uma casa e eu tenho um pai. Por mais que as minhas escolhas me levem para perder a herança, irmãos, eu fico pensando se fosse o irmão mais velho a receber o filho pródigo.
Hã? Se o irmão mais velho recebe o filho pródigo, nós não conheceríamos o filho pródigo. Cuidado para você não estar invertendo as coisas. Cuidado para você não estar olhando. E isso, irmãos, aí vem um cuidado pastoral. Hoje a internet, ela é um perigo. Ela é maravilhosa, mas ela é um perigo, porque as pessoas estão interessadas em irem atrás de informação nova e dando o nome de revelação. Agora deixa eu te dizer, revelação não é o que você faz, não é o que você recebe quando está sentado. Revelação é o que você faz quando está em pé, que te coloca em movimento, que muda a sua estrutura de vida, que te impulsiona, que explode dentro de você, e você tem a convicção: eu morro e vivo por aquilo. A Bíblia está repleta, irmãos, desse entendimento e desse princípio, dessa cadeia de comando. Deus, através de paternidade, irmãos, entenda, eu não estou dizendo aqui que nós estamos substituindo a paternidade de Deus, e também não estou dizendo que nós estamos dando um jeitinho para que a paternidade de Deus seja anunciada. Não, Deus é Deus e Ele não precisa de que ninguém o defenda, Ele é suficiente nele mesmo. Mas o que eu quero te dizer é que Ele estabeleceu uma cadeia de comando, e para esses últimos dias, essa cadeia de comando, ela vai estar fundamentada nas características apostólicas e proféticas. Exemplo: qual é o chamado de pastor Humberto em Recife? Qual é o chamado de Edilson de Lira? Qual é o chamado, irmãos? Quando a gente vai olhando, Deus está colocando em posição pastoral ofícios para que essa movimentação aconteça nos últimos dias. E eu estou querendo chegar no endereço, mas ainda vou segurar mais um pouco. Irmãos, isso é o movimento do corpo de Cristo. Onde tem apóstolo e profeta, tem dom compartilhado, tem vida de Deus funcionando, tem vida de Deus fluindo. Onde tem apóstolo e profeta, tem coisas sendo comunicadas, tem coisas sendo ajustadas. Então não espere, irmãos, que para esses últimos dias os pastores se levantem para dizer assim: ah, tadinho, que não vai dar tempo. Não dá tempo. O pastor vai dizer: olha, espera a pressão passar. E eu consigo ouvir um pastor aqui no meu ouvido falando isso. Espera a pressão passar. O apóstolo, o profeta, fala assim: cresça na pressão. Irmãos, eu só não acho justo eu ter vivido isso e não poder compartilhar com você. Hã? Por quê? Calma, tranquilo. E eu pensando: rapaz, quando chegar na minha vez vai ser assim também. Que coisa maravilhosa. Quando chegou a minha vez, vai. Vai como? Para onde? Com quem? Aí lá estou eu. Sabe o que é isso? Orando em línguas sem saber para onde está indo. Agora, irmãos, é tão bom quando a gente descobre que Deus vai conectando pessoas do nosso lado. E para isso acontecer, você precisa ter o coração ensinável. Você precisa reconhecer que talvez eu e você, pastor Zé Roberto, no primeiro tempo, ele falou da possibilidade de estarmos desqualificados em alguma área. Irmãos, não somos perfeitos. Não somos perfeitos, estamos crescendo, estamos amadurecendo, estamos avançando nas coisas do Senhor. Agora, Deus não está exigindo de você a perfeição. Deus está esperando de nós coração sincero. Coração sincero. Pai, olha, vacilei aqui, dei uma... Agora a minha pergunta: quem é que está conectado com você, que está sobre você, para poder, ao invés de te dizer: fica tranquilo porque vai passar. Quem é que está sobre você que vai te dizer: ei, tu errou. Mas esse erro não é para condenação não.
Porque quando nós olhamos para Lucas 15, no episódio do filho pródigo, o pai está esperando de braços abertos. Paternidade é o lugar onde eu e você, conectados de coração a alguém de fato e de verdade, nos faz ser resilientes, nos faz avançar e perseverar. Pastor Vinícius, o senhor está tirando isso da onde? 2 Coríntios 12:12. Quando Paulo está defendendo o seu apostolado, 2 Coríntios 12:12, Paulo vai dizer que ele defendendo, ele tinha sinais, ele tinha prodígios, ele tinha maravilhas, mas essa não é a primeira característica. A primeira característica é persistência. Quando você entende em que ambiente você está, você se torna um alguém imparável. Eu estou vendo um olhinho em slow motion. Deve ter comido muito e está diminuindo. O farol está... Eu vou descer mais um pouquinho então. E vou até você. Uma vez eu estava dando aula no Rema. E a gente sabe, sexta-feira é o dia mais puxado, é cansativo. E aquele rapaz, aquele senhor, ele estava aqui, e eu dei aleluia! E ele tomou um susto. E aí, pela segunda vez, a mesma coisa. E ele dormiu de novo. Eu fiz assim para a turma, ó. Cheguei pertinho dele. Dei-lhe um aleluia. Ele achou que Jesus tinha vindo. Eu não vim aqui à toa não, eu vim para compartilhar algumas coisas com você. Eu vim para compartilhar algumas coisas, como o pastor está crendo para essa próxima estação, para essa próxima década. Chaves vão ser viradas, chaves vão estar em movimento, vestes novas estarão em movimento sobre nós. E nós precisamos identificar qual é a característica da unção que está fluindo, para que a gente possa usufruir disso, para que a gente possa receber disso, para que a gente possa surfar nessa onda. Irmãos, é profetizado que tem um último avivamento para se manifestar. E eu e você não podemos deixar de acreditar nisso. A minha pergunta é: como que você vai chegar lá? Como que você vai estar quando isso estiver acontecendo? Irmãos, eu não quero, por conta de uma orfandade natural, perder a oportunidade de estar conectado com alguém espiritualmente. Porque em muitos momentos nós vamos acabar associando, e pastor José Roberto disse isso, e eu também, é claro que não foi na escala que ele viveu. Irmãos, eu venho de uma estrutura, a minha família era desestruturada. Eu não tive a oportunidade de conviver com meu pai, mamãe trabalhava muito, eu não tive a oportunidade de ter o que de repente uma boa parte e o que se estabelece como fundamento de sociedade tem. Eu não tive essa oportunidade, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Levante as suas mãos. Deixa eu liberar uma boa inspiração sobre a sua vida. Se você acreditar, se você quiser, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Até as suas limitações, até áreas da sua vida que você se encontra limitado e que não é escolha sua e que não é culpa sua, Deus vai usar essa área para poder te potencializar em princípios da palavra dele. Porque hoje, irmãos, eu não negocio a paternidade que está sobre a minha vida, porque eu nunca tive um pai. Assim como o pastor José Roberto também. E quando eu olho para essa deficiência nessa vida, eu penso: perdeu o diabo velho. Porque quando ele acha que vai te diminuir, que vai te massacrar, que vai colocar você na lona, Deus vai usar até as suas limitações para te potencializar nos princípios dele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, gente. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, eu e você precisamos estar preparados, porque deixa eu te dizer, debaixo da unção apostólica e profética tem sinais, tem milagres, tem movimento de cura, e deixa eu te dizer, isso está ardendo no meu coração, está perto de acontecer.
um grande movimento sobrenatural sobre a vida da igreja. E o que o diabo quer é te deixar órfão espiritualmente, que você não consiga se conectar de coração, de fato e de verdade. Cuidado, irmãos, para você não estar confundindo e achando que um líder que está sobre você é teu irmão mais velho. Alô? Aleluia, 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 aleluia. Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo número 1, versículo 11, eu acredito, eu muito tenho desejo de estar com vocês, com o objetivo de compartilhar dons. Nós já sabemos, irmãos, que o chamado é desde... Alguém tem chamado aqui? Alguém tem propósito para desenvolver aqui? Todos nós temos, nós já sabemos disso. Mas vez ou outra Deus vai levantar homens, mulheres, pessoas que vão estar conectadas conosco para estartar coisas na nossa vida, para despertar coisas na nossa vida, para reacender coisas na nossa vida. E como que nós fazemos isso? Coração ensinável, coração quebrantado, coração sincero diante do Senhor. Você está aqui comigo? Eu quero que você leia comigo mais um contexto, e eu vou começar a caminhar para o fim. Qual é o meu horário? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos no capítulo de número 1. Romanos no capítulo de número 1. Nós mencionamos o versículo 11, mas eu quero ver com você o versículo de número 1 também. Eu não sei se eu entendi a proposta dessa imersão. É de nós, trabalhadores da igreja, Verbo da Vida em Campo Grande, nos reabastecer, não é isso? Nos renovar, nos comunicar melhor um com o outro. E é claro que não dá para a gente falar muita coisa numa tarde só, mas dá para a gente pelo menos apontar um caminho. Romanos no capítulo de número 1, no versículo também de número 1, nós vamos ter Paulo se apresentando e dizendo: servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Servo, chamado, separado. Servo, chamado e separado. Servo, chamado e separado. Servo, chamado e separado. Há um processo, irmãos. Deus é Deus de processo. O Todo-Poderoso poderia ter criado o mundo em um dia. Ele quis viver o processo. Apóstolo Paulo falando para o seu filho na fé, Timóteo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo número 4, ele vai dizer: não negligencie o dom que você recebeu, o qual foi transmitido pela imposição de mãos do presbitério, segundo profecias que você foi objeto. Tem alguém aqui ainda? Você tem recebido profecias, você tem recebido inspirações, você está conectado a essa visão. Essa tarde é um período para nós aumentarmos a nossa diligência, o nosso esforço, e aquilo que Deus tem preparado para essa igreja vai se manifestar nos próximos dias, se manifestará nos próximos anos. Aleluia, 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 aleluia. Diga: fundamento apostólico e profético. Às vezes eu vejo, irmãos, as ovelhas, as pessoas, o corpo de Cristo, querendo que esse fundamento seja mudado. Às vezes eu vejo as pessoas querendo ser tratadas de outra maneira. E eu não, irmãos, nós já passamos desse degrau do ABC. Eu não estou falando de amor. Eu não estou falando de cuidado. Eu não estou falando de zelo. Se nós estamos nos movimentando como igreja, nós já temos essas características. Eu estou falando de que tem
por que você acha que existem pessoas, e parece que no último censo são 40 milhões de cristãos, mas para cada um dentro da igreja tem um do lado de fora? Porque não se conectou a uma paternidade. Queria relação pastor-ovelha. Mas Deus é o próprio Deus quem está movimentando desse jeito nos últimos dias. Sabe por quê, irmãos? Porque a unção apostólica, ela tem uma autoridade diferente. Ela tem um alcance de influência diferente. A unção apostólica, o ambiente profético, a unção apostólica vai carregar a visão, a unção profética vai apontar o caminho, não é apontar erro. Nós não fomos chamados para julgar e condenar ninguém, mas aponta o caminho, exorta, consola, edifica. Agora, irmãos, quantas pessoas têm abandonado o barco, têm saído do ambiente de proteção e de segurança? Sabe por quê? Entrou um engano radical, grave na igreja. Eu quero é liberdade. Só que liberdade, irmãos, não tem nada a ver com você quebrar princípios. Muito pelo contrário, quando você está conectado, submetido, ligado de coração. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você que é trabalhador dessa igreja, não cabe o que você acha até que alguém te pergunte o que você está pensando. Tem um púlpito para eu me esconder? Então, pelo amor de Deus, não saia dizendo para a pessoa do lado o que você acha e prefere, porque não cabe a sua opinião. Deus já levantou uma liderança, Deus já levantou uma visão, Deus já levantou pessoas na expectativa de poder te impulsionar. E se eu estiver certo, se eu não estiver errado, sobre esses últimos dias, você vai precisar aprender a surfar nessa onda apostólica e profética. Pastor Vinícius, vai acabar o ensino, os mestres, o pastor? É claro que não, irmãos. A Bíblia nos diz que são os 5 que vai completar, trazer plenitude, que vai trazer esse ambiente que Cristo preparou para cada um de nós. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Lá na igreja nós estamos fazendo aos domingos uma série, O Legado da Fé. E irmãos, quão maravilhoso é nós lermos as biografias dos grandes homens de Deus, que viveram avivamentos poderosos e maravilhosos no seu tempo. Mas deixa eu te dizer, eles já passaram e nós estamos aqui. Sobre esses últimos dias, Deus está levantando mensageiros. Mensageiros que vão correr com a mensagem, de maneira fiel, de maneira leal, de maneira íntegra, de maneira correta. E quando eu e você fizermos assim, irmãos, quando eu olho para Isaac, lá em Gênesis 26, eu penso que Deus tem um senso de humor diferenciado. A crise era absurda no mundo. A crise era absurda no mundo. Todo mundo correndo para o Egito. E enquanto Isaac está ameaçando aí, Deus diz para ele: não, você não. Fica aqui. Porque é no meio do caos que eu vou provocar. Calma, que agora vem a parte que você deve se alegrar mesmo. Assim como eu fui com seu pai, Isaac, eu vou ser contigo. Sabe, irmãos, que existem momentos da nossa vida que a gente pode não saber o que fazer, nem para onde ir, nem como nos movimentar. Mas se nós tivermos uma paternidade, a gente pode requerer o que se manifestou sobre papai. Você sabe que para o costume judeu, só é legado quando chega na 3ª geração. É por isso que a Bíblia está repleta de versículos e contextos dizendo: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O que é isso?
Paternidade. Deus governa através da paternidade. Jesus Cristo exercia a autoridade porque ele só recebe o nome depois que ressuscita. Ele então exerce a autoridade como filho. E eu amo, irmãos, quando chega em João 20. Eu amo quando chega em João 20. Naquele episódio que Jesus vai soprar sobre os discípulos, para que eles possam nascer de novo. É o versículo 22, mas o versículo anterior vai dizer assim: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Como filho. Como filho. Como filho. Agora, irmãos, e me permita o cuidado e o zelo. Acontece, vez ou outra, de você ver migração de pessoas de uma igreja para outra. Entendeu de paternidade? Porque paternidade não se muda. Paternidade não se muda, irmãos. Quem foi que gerou você? Quem foi que startou coisas na sua vida? Quem foi que potencializou coisas em você? Eu não vejo Eliseu trocando de paternidade. Eu não vejo Josué trocando de paternidade. Eu não vejo Timóteo trocando de paternidade. E se tem uma coisa que eu acho até engraçado nas escrituras, é quando Timóteo vai acompanhar Paulo, e Paulo diz para ele: ei, passa o facão, meu filho, tem que se circuncidar. Aí aquele jovem vai para a mesa de cirurgia, naquele padrão caótico. Eu estou pensando como falar para não ficar... Você sabe, não é? Faz o processo da circuncisão. Depois, esse filho na fé de Paulo vai ouvir o pai dizer: pessoal, o negócio é o seguinte, nem circuncisão e nem incircuncisão é coisa alguma. Sabe por quê, gente? O que vale é ser nova criatura. Então esse negócio de aliança através da carne não serve para nada. E Timóteo, agora que você fala isso, ei, se prepare, porque se a exigência aumentar, é porque você é um filho de verdade. Se a exigência aumentar, é porque você é filho de verdade. E isso é maravilhoso. O pastor José Roberto disse isso. Eu acho que disse. Eu fiquei tão... Irmão, você não tem noção do que é. Você está pressionado emocionalmente. Minha diretora, Caio Xande, era meu líder dos conselhos. Rapaz, pegava toda hora. Você sabe o que eu estou falando? Aleluia. Deixa eu te dizer, ele não está fazendo acepção de pessoas, ele já era assim. Já me arrepende. Pressão de Torá. E eu achando que estava com uma mensagem boa. Aí daqui a pouco eu vejo o primeiro-ministro entrando na minha mensagem. Falei, ele está lendo aqui. Quanto mais conectado você estiver, mais longe você vai. O pastor quer grudar, o apóstolo quer enviar. O fundamento apostólico e profético. E pelo amor de Deus, não entra no desequilíbrio porque eu disse isso não. Eita, pastor, eita, não, foi maravilhosa a imersão. Tive uma direção de ir para algum lugar.
Abaixa a bola, fura o balão, recupera o fôlego. O Senhor falou com o seu pastor, com o seu pai, com o seu líder. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo as pessoas forçando a barra, forçando a porta. Mas sabe o que é bom mesmo? Bom, e me permita a simplicidade, mas também a verdade. É quando você entra por uma porta que você não precisa colocar a mão. Alguém abriu ela para você. Aleluia, 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 aleluia. Uma outra característica que quando nós nos submetemos a essa unção dos últimos dias, que vai desenvolver em nós, é fervor no Espírito. São os valores do nosso ministério, irmãos. São os valores do nosso ministério. Fervor no Espírito. Alguém fervoroso. Alguém que ama ouvir a palavra e que não se acostumou com os anos de ler aquele texto, aquele contexto. Pastor Vinícius, o senhor tem algum tipo de exemplo? Tenho vários. Então, Saulo, Atos 9, está indo em direção aos seus objetivos. De repente, uma luz brilha do alto. Quando Jesus fala com Saulo, ele cai de bruços sobre a terra. Jesus está subindo ao monte, leva com ele Pedro, Tiago e João. Quando uma nuvem os envolve, e aquela voz começa a dizer: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Os discípulos caem, tomados de temor e reverência. Jeremias vai dizer que eu ouvi as tuas santas palavras, e os meus ossos estremeceram dentro de mim. Ezequiel, irmãos, cada visão que ele tinha era um tombo. Isaías, Daniel, quando você olha no capítulo de número 10 de Daniel, você vai ver que diante da glória de Deus, da palavra, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, esse movimento precisa aumentar no nosso meio. Pastor, você vai ter algum tipo de meninice? Vai, mas você já conhece qual é o padrão do irmão Reagan. É melhor equilibrar uma igreja fogueada do que você ter que ficar atacando fogo numa igreja fria. O que estabelece o padrão do quanto que você vai receber e experimentar do Senhor é o quanto que você busca por Ele com aquele coração sincero, puro, ingênuo. Quando você não sabia muito da palavra, mas uma mensagem que vinha te colocava em movimento. Tem um avivamento para se manifestar nos próximos dias. E se manifestará através do fundamento apostólico e profético. E você vai tocar nessas características também. Então comece a aquecer o teu espírito. Comece a aquecer e aumentar o seu nível de sensibilidade. Porque Deus vai voltar a se manifestar com mais intensidade sobre a terra. Quando nós olhamos para Charles Finney, quando nós olhamos para John Wesley, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você do que é uma resiliência apostólica. Um camarada chamado para ganhar almas, 30 anos, não ganha uma alma para Jesus. A igreja expulsa. E na limitação dele, Deus o impulsiona para uma inspiração. O meu púlpito é o mundo. Você está aqui. Quanto tempo nós gastamos orando, irmãos? Quanto tempo nós gastamos orando, buscando ao Senhor? Sabe, antigamente tinha muita fome e pouco pão. A balança inverteu, temos muito pão e pouca fome. Precisamos aumentar o nosso nível de fome. Cuidado com as distrações e com o entretenimento. Isso está afetando a sua qualidade de vida cristã. Isso está afetando o seu padrão de serviço.
Esses dias, eu peguei o Ministério de Música lá da igreja, e tem a escala, a programação, aquela coisa toda, as músicas todas prontinhas, organizadas. E eu chamei eles, eu falei, quero cantar outra canção. Quero cantar outra canção. Eu quero pegar o ministro da outra equipe, vem, traz ele aqui para mim. Irmão, você precisava ver como que tira o chão de uma zona de conforto. E aí começaram, não sabia a letra toda, não sabia fluir, mas a unção estava naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Não tem a ver com aquilo que você já tem como rotina e zona de conforto. Tem a ver com o quanto que o seu coração está disponível para fazer o que é certo. Adoração é quando a sua incapacidade se encontra com o seu testemunho. Você não entendeu? Eu vou repetir. Adoração genuína para o Senhor é quando aquilo que você sabe que não pode fazer, não pode desenvolver, e as circunstâncias estão dizendo, você não vai chegar lá, você não vai dar em nada, você não é bom, mas de repente, Deus começa a pegar essa limitação e transforma ela numa mensagem. Aleluia. Eu falei que era o último versículo. Eu quero ler com você um último versículo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Aleluia. Salmos 119. É mesmo? Aleluia. Isso é um parque de diversão para o ministro. Aleluia. Salmos 119. Aleluia, 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 aleluia. Antes de nós lermos Salmos 119, eu quero te dar um exemplo. No ano de 2009, quando o Senhor falou comigo sobre Volta Redonda, eu não conhecia ninguém, nunca tinha pisado lá, não tinha família lá, amigos e nada. No ano de 2011, o Senhor me apresenta um homem de Deus, Antônio Acácio de Moraes. Um homem que carregava em suas mãos sinais, prodígios e maravilhas. Que me ensinou que buscar ao Senhor tem que começar antes de qualquer coisa. Todos os dias, ao longo dos 30 e poucos anos de ministério do pastor Acácio, ele nunca furou um dia. Às 5 horas da manhã, ele estava de joelho dobrado. E eu carregando ele no ano de 2012 para a escola de ministros, antes da partida dele para o Senhor. Num daqueles nossos momentos, ele disse assim, meu jovem, ele me chamava assim, um homem de Deus precisa ter sinais nas mãos, cicatriz no corpo, fogo na boca, com a convicção de que não importa o que se levante, Deus sempre fará que ele prevaleça. Calma, ele abaixou o óculos e fez assim, se você estiver na vontade dele. Sinais nas mãos, irmãos, fogo na boca, cicatriz no corpo, e isso era a linguagem dele, por conta das muitas histórias e vivência, experiência que ele tinha. Mas deixa eu te dizer, quando nós olhamos hoje para uma geração e para um povo que não entendeu de paternidade, o primeiro atrito que tem com um irmão do lado, eu vou sair da igreja, eu vou mudar de igreja, eu vou para um outro canto, eu quero mudar de departamento. Ei, estamos perdendo a melhor oportunidade de crescer.
porque é exatamente aonde nós fomos afrontados, ou onde enxergaram a nossa limitação. Se você aceitar e se render, pastor José Roberto gosta de dar o exemplo da bezetacil, e a enfermeira disse: não endurece a perna, que dói menos. A chave já virou, a chave está virando para a igreja, Cauxande, mas já virou para você. Já virou no teu coração e a tua expectativa, e eu vou te dizer, só aceita, moço. Porque aí em Baúba, obrigado, cara, obrigado por você não ter desistido de mim. Deixa eu ler Salmo 119 primeiro, depois eu... Sempre terá alguém que não vai desistir de você. Não importa o que você passe, apenas permaneça. Meu pai tem uma mensagem poderosa no YouTube: a vitória está em permanecer. E esses dias na reunião de pastores eu ouvi algo tão maravilhoso, que encaixa com esse estilo de vida que eu decidi viver. Ei, uma liderança se tornou o motorista de um ônibus. E a gente vai precisar aprender a lidar com aqueles que sobem, descem rápido, percorrem percursos mais longos. Tem gente que entra e olha, não gostei desse ônibus, está indo na direção diferente do que eu estava projetando. E na hora que aquela moça estava dando esse exemplo, o Espírito Santo me deu uma inspiração. Gratidão não é pelo estilo de direção, é pelo fato de ter te tirado do lugar. Então quando nós olhamos eu dirigindo, é direção defensiva. Marcela Anderson é mais para cima. Pastor José Roberto é kamikaze. Isso é uma piada interna, deixa para lá. Mas deixa eu te dizer, irmãos, para de olhar para o estilo de direção e olha e observa que um dia você subiu um degrau e aquele estilo de direção te tirou do lugar. Então o salmista vai dizer no Salmo 119, no versículo 83, que nós precisamos ser como odres na fumaça. Diga, odre na fumaça. Diga de novo, odre na fumaça. Lá em Lucas 5, Jesus vai dizer que não se põe vinho novo em odre velho. Quando o salmista está dizendo que o odre precisa passar pela fumaça, é porque quando se decapitava o animal, pescoço e as 4 patas, de alguma forma eles tiravam aquela pele e aquele couro para construir esse recipiente que carregaria água e vinho. Não pode colocar vinho direto num odre recém
produzido, ele precisa passar na fumaça. Por quê? A fumaça espanta mosca, apaga o cheiro da carne, odres na fumaça. Eu e você vamos viver o novo de Deus nessa próxima década que está entrando. Essa igreja vai viver coisas extraordinárias, sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou dizendo sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou pisando num ambiente de milagres. O nosso bispo profetizou sobre o nosso ministério. É chegado o tempo de grandes milagres acontecerem no nosso meio. Eu peguei aquilo. Então, domingo agora, lá na igreja, Bárbara chegou para a gente, para mim. A gente teve uma conferência de avivamento e unção lá. E uma mãe levou o seu filho, adolescente, 14, 15 anos. Lado esquerdo completamente paralisado. Má formação na hipófise? Hipófise, eu acho que é isso. Irmãos, é bom nem saber. E eu falei, Bárbara, vamos lá, vou orar por ele. Na hora que eu cheguei perto daquele menino, torto, os dedos grudados, e que eu dei-lhe uma mãozada, os dedos abriram, e no meu espírito, cura completa. Começou a andar, levantar os braços, se movimentar. Pastor Vinícius, por quê? Recebi uma influência. No dia 14 de junho de 2012, numa quinta-feira, 1h15 da tarde, quando eu chego para visitar a pastora Cássio no hospital, a enfermeira diz, ele morreu. Eu fui dar a notícia para os filhos, fui falar com a esposa, fui eu que peguei a roupa dele, fui eu que levei e estampei na porta da igreja, hoje não teremos culto. E no meio daquela loucura toda, o Espírito Santo falou dentro de mim, se aproprie, se aproprie, se aproprie, se aproprie, as emoções à flor da pele. E eu pensei, me apropriar do quê? Porque nós já entendemos que quando um homem parte, a unção fica. Então, campeão, está apenas começando. Está apenas começando. Se você pegar os princípios que foram liberados aqui, se a maioria não pegou e você pegou. Mas se tem uma característica que esse ambiente apostólico e profético consegue fazer, é identificar chamado. Deixa eu orar por você.